Desejo, nessa tarde, cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Louvamos e exaltamos ao nome do Senhor Jesus, pela sua bondade, pela sua misericórdia e pelo seu amor. A Deus seja a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Para todo sempre. Aleluia. Será que você pode olhar para o irmão mais bonito que está junto de você aí? Rapaz, parece que o homem tem medo de olhar para o outro. Olha aí para esse rapaz, esse senhor bonito que está junto de você, porque ele tem o brilho de Cristo Jesus. Diga a ele: prepara o teu coração, prepara teu coração e prepara o teu coração. Amém. Não durma não, senão eu canto, não dorme não. Meus amados, quero desde já agradecer ao meu amado pastor presidente pela confiança de podermos nessa tarde deixar aqui um versículo para os irmãos. Eu vou deixar apenas um versículo e a gente vai meditando até a hora que nos foi proposto. Quero agradecer à diretoria da igreja que está aqui nessa tarde, a todos aos ministros que também estão aqui imbuídos neste trabalho maravilhoso, 26ª EBO, e eu sei que tem sido de bênção e de edificação para as nossas vidas. Sem mais delongas, seguindo a temática, terceira epístola de João. Abra a sua Bíblia na terceira epístola de João. Terceira epístola de João. Vamos ler 3 versículos, nesses 15 versículos que há nessa terceira carta. Quem encontrou, diga: missões eu vou. Quem ficou calado também vai. Você não abriu a sua boca, mas Jesus vai até você. Terceira epístola universal do apóstolo João, nos versículos 1, 9 e 12. 1, 9 e 12. Versículo 1. O presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Versículo 9. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Versículo 12. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade, e também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o vosso testemunho é verdadeiro. Quem pode dizer amém? Senhores, diante de uma epístola tão destinatária, porque quando analisamos as 3 epístolas que João escreve, fora o seu evangelho e o livro de Apocalipse, essas 3 epístolas, elas são tão importantes, tão peculiar, que muitas vezes não damos assim um valor
e não pregamos tanto nas epístolas joaninas. Porém, quando estes dias, lendo o tema que nos está proposto para a nossa EBO, servindo ao Senhor com fervor, o amigo Espírito Santo me fez recordar desta epístola. Pastor Paulo, e por que desta epístola? Porque nesta epístola, Paulo destina essa carta a um homem chamado Gaio. A Bíblia fala de vários Gaio, porém eu quero ater-me, porque João escreve por meio de Demétrio, segundo alguns comentaristas, Demétrio é que leva esta carta conduzida do apóstolo. O apóstolo João estava, sabe aonde? Na base missionária. Escute-me bem que eu quero dizer essa introdução. João estava na base missionária de Éfeso. João era encarregado de enviar os itinerantes para ministrar nas congregações. Chegando os itinerantes nas congregações, era-lhe dada uma carta de recomendação. Esta carta de recomendação era João que dava aos itinerantes, para que os itinerantes chegassem na congregação, procurasse o dirigente daquela comunidade e entregasse a carta, porque o intuito de João era fortalecer as igrejas, porque estava sendo bombardeada pelo gnosticismo. Então estavam entrando doutrinas falsas, estavam entrando heresias no seio da igreja. E João, como era um homem muito peculiar, seletivo, ele enviava os itinerantes ou os missionários para as igrejas para fortalecer a comunidade na palavra. Aleluia! É a palavra que tem que ter primazia. É a palavra que o obreiro precisa fazer, como Paulo disse a Timóteo: manejar bem a palavra da verdade. Você foi chamado para ministrar e pregar a palavra. Então observe que João tinha uma preocupação. Eu quero que você siga o raciocínio. Qual era a preocupação, pastor Paulo? Era fortalecer aquela igreja, que na época não era como hoje, o templo. Era nas casas, eram chamados de igrejas domésticas. Era o método comissário de Deus, que era a grande comissão, de levar a palavra, de proclamar a palavra. Como nos primeiros séculos as igrejas domésticas eram abertas. E agora João, ele envia uma carta exclusivamente a Gaio. Aqui podemos identificar 3 homens, diga comigo, 3 homens típicos dentro da igreja. Vamos tirar homens e colocar obreiros. Diga comigo, 3 obreiros típicos da igreja. Não tem para onde correr. Esses 3 homens ou esses 3 obreiros está no meio da sua igreja até os dias atuais. Ela foi escrita no período entre 90 a 96 da nossa era cristã. João escreve esta carta, mas ela está viva até hoje para identificar, mostrar os 3 tipos de obreiros que há na igreja. Olhe para o seu irmão e diga assim: você é Gaio, você é Diótrefes
ou você é Demétrio. É um desses três você é. Não tem para onde você correr. Eu anotei aqui algo interessante que me chamou a atenção. É que quando analisamos o livro, observe que João vai dar uma saudação, vai falar coisas importantes para Gaio. Primeira coisa, observe aí o versículo de número 2. Olha o versículo de número 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Quem está ministrando isso para Gaio é João. Então eu observo aqui que o próprio João vai ministrar uma oração na vida de Gaio. Quer dizer, eu quero que você esteja bem, eu quero que você tenha saúde. E aqui saúde não está se referindo apenas na parte física. Era João dizendo: eu quero que você tenha saúde espiritual. Você foi separado, você foi chamado, e a princípio da sua vida física, eu quero que você tenha saúde espiritual. Isso é ministração. Eu quero que você entenda nesta noite, nessa tarde, a tua boca, Deus te deu, foi para abençoar. Você não pegou ainda a visão? Deus te deu, a tua boca foi para abençoar, independente do obreiro que esteja na tua congregação. Levante a mão e abençoe ele. Só o apóstolo sabia quem era Gaio. O apóstolo sabia como ele era gracioso. Somente o apóstolo sabia como ele era respeitado. Versículo de número 3 e 4. Olha o que diz o versículo de número 3 e 4. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade. Tu é verdadeiro, Gaio. Tu é verdadeiro, Gaio. Chega aos meus ouvidos que tu é verdadeiro. Tu não tem duas balanças, Gaio. Alabanto nemia da canonomaná. Tu é verdadeiro. E observe que é testificaram. Não era Gaio que estava se promovendo. Não era Gaio que estava dizendo: olha, eu ando certinho, querendo ser puritano. Não. Era alguém que chegou nos ouvidos do apóstolo e testemunhou da vida de Gaio, dizendo: ele anda na verdade. Ele é verdadeiro. Como tu andas na verdade? Não tenho maior alegria. Olha aqui o apóstolo Paulo está dizendo: eu não tenho maior alegria, não tenho maior gozo do que este, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Alguns comentaristas vão dizer que Gaio foi formado. É aí, ó. Foi formado nos joelhos de João. João ganhou Gaio para Cristo. João foi o seu discipulador. João foi o que formou Gaio. E agora, Gaio está em uma comunidade, em uma congregação, que tem alguns problemas com a sua liderança. Mas Gaio está ali. Gaio não correu.
Gaio não levou nenhuma informação, é que chegou no apóstolo João as informações que estavam acontecendo na igreja. E Gaio não saiu da posição que Deus colocara. Gaio não correu, Gaio ficou. Porque Gaio foi a porta que Deus abriu para ajudar os itinerantes, para ajudar os missionários. Eu quero abrir um parênteses. Deus, em sua economia divina, sempre vai levantar alguém para te abençoar. Não te preocupe com A, com B e com C. Vai chegar o livramento, vai chegar a bênção de Deus. Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus tem compromisso com aquele que Ele envia. E quando Deus envia, Ele se responsabiliza. Dá um cutucão no teu irmão que está do teu lado. Balança ele até ele ficar abusado aí. Vai, balança, balança, balança. E diz para ele, ele se responsabiliza. Levante a mão para adorar nessa tarde. Você está servindo um Deus que se responsabiliza. Acabamos de ouvir uma mensagem aqui de manhã, 3 mensagens sobre isso. Deus, Ele se responsabiliza. Deus é Deus que se responsabiliza por aqueles que servem a Ele com dedicação, com amor, porque Ele não mudou. Ele ainda é o mesmo. E a carta chega. Aleluia. Observe que ele recebe uma oração. Observe que a Bíblia vai dizer que ele era respeitado. Estamos numa escola bíblica. Paulo vai falar algo importante em uma das qualificações ministeriais de um obreiro. Precisamos atentar para isso. Uma das qualificações que deve ter um obreiro chama-se integridade. Irrepreensível. Porque você, meu querido obreiro, como Gaio, e aqui a Bíblia vai deixar bem claro, pode até doer agora essa palavra, mas escute só, é alimento para nossa alma. Observe que chegou aos ouvidos de João, que ele era um homem respeitado. E o que é, pastor Paulo, um homem respeitado? É por onde ele passa. Por onde ele passa, alguém sempre vai dizer: ali vai um servo do Deus Altíssimo, que não há dolo. Eu vou repetir, que não há dolo. Não tem duas palavras. Aleluia. É íntegro, é honesto, é irrepreensível. Você é respeitado aí, Gaio. Pode ser que Diótrefes não seja, mas você está na igreja e as pessoas olham para você e vê que você é um homem respeitado. Está em falta, mas existe. Você que está aqui, você tem que ter esta qualificação: respeito. A igreja precisa olhar para você e ver você como uma pessoa íntegra. A igreja precisa olhar para você e ver que você anda na verdade. A igreja precisa olhar para você e ver que diz assim: o meu líder é uma bênção para a minha vida. O meu líder é uma bênção para a igreja. E era isso que ele tinha. Outra coisa que João fala de Gaio. Deixa eu ver a hora aqui. Outra coisa que João fala de Gaio, versículo de número, olha só, 5 e 7.
ele vai falar aqui no versículo 5 até o versículo de número 7, que Gaio era um homem generoso. Amado, procedes fielmente em tudo que fazes, para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais se conduzistes como é digno, para com Deus fará, porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Sabe o que é que João está dizendo para Gaio? Olha, Gaio, eu tenho visto o teu amor, eu tenho visto que você é generoso. Os itinerantes chegam na tua casa, tu abre a porta da tua casa. E era porque, irmãos, a carta fala. Se o pastor Francisco Técio hoje pega uma carta de recomendação e vai enviar o pastor Paulo André para os Estados Unidos. Vai pegando aí, pastor, vamos lá. Podem. Chega lá, vai falar com o pastor Joel, que é o presidente da Assembleia de Deus. A carta fala pelo aquele que enviou. Quem foi que enviou o pastor Paulo André? Pastor Francisco Técio. Tem palavra. A carta fala primeiro aquele que enviou. Porque se eu for um caba todo desmantelado, será que o pastor ia me dar uma carta de recomendação? Chegue lá, Paulo. Está aí a carta. Fale lá com o homem. Aqui está todas as características, porque eu conheço você. Eu sei da tua índole. Eu sei do teu caráter. Eu sei como tu andas. Eu sei o teu amor pela obra. Vá lá, entregue lá. O peso daquele que envia. Então João, quando vai falar e vai dizer assim: olha, você é generoso, porque você tem aberto as portas para os missionários. Você recebe os missionários. Você alimenta os missionários. E você ainda ajuda os missionários com ofertas, abençoando. Isso se chama o quê? Generosidade. Como é que está a tua generosidade? Cutuca aí o teu irmão, como é que está a tua generosidade? Vai apertar agora, porque eu vou puxar agora para a minha área. Observe, ser generoso. Quem era aqui? Gaio estava ajudando. Gaio estava ajudando a obra missionária. Pegou a visão? Pegou a visão? Pegou a visão? Gaio estava ajudando a obra missionária. Recebi a carta. Quem foi que mandou? João. Quem é esse senhor? Tá certo, ele prega aqui porque tem respaldo do meu apóstolo, do meu amigo que me formou. Se ele mandou, as portas da minha casa estar abertas. Aqui tem comida, aqui tem pão, aqui tem água. Vou alimentar os santos de Deus e ainda vou ajudá-lo para ele regressar para fazer a obra. Hoje, para dar R$1 para a obra missionária, você dá sem querer dar e nem dá. Porque a obra missionária é feita por pessoas generosas. Você precisa abrir o teu coração nessa tarde. Você precisa alguém olhar para você e dizer: você é generoso? Irmãos, eu não posso ter muito. Eu não posso ter muito. Eu aprendi um dia na escola bíblica. Pastor José Carlos de Lima pregando, ele disse o seguinte: naquela passagem de Elias com aquela mulher viúva que não tinha nada. Elias, quando chega para ela, diz o quê? Faz primeiro um bolo pequeno. Diga comigo, bolo pequeno. Então olha para o teu irmão e diga assim: aprenda a comer bolo pequeno. Amém? Mas você vai ver o que é ser generoso. O que é que ela tinha em casa? O que é que ela tinha em casa? O que é que ela tinha em casa?
Duas coisas. O que é que ela tinha em casa? Vamos, obreiro. O que é que ela tinha em casa? Azeite e o que foi que ela disse que só dava para ela comer? Ela disse para quem? Ela disse para quem? Só ela e o filho morrer. Chega o profeta e diz: faz um bolo pequeno para mim. Se ela não tivesse o caráter generoso, ela ia dizer: que conversa, que nada. Tu chega aí bonitinho dizendo que faz um bolo pequeno para mim para comer. E o que é que eu vou comer com meu filho? Que eu só tenho isso aqui. E acabou. Não tem mais nada. Será que ela disse isso? Mas chegou na porta. E quando se bate na porta certa, possa ser que não tenha nada, mas quem é generoso faz alguma coisa. Levanta tua mão aqui, levanta. Quer receber multiplicação de Deus? Quer receber? Olha o segredo, seja generoso. E olha o que você vai fazer agora. Repita comigo, ela só tinha farinha e um bocadinho de azeite. Só dava para ela e o seu filho. E por que o profeta entrou? Porque Deus chegou para abençoar. Tem gente que ainda não pegou a visão. Quem abençoa a obra missionária, quem estende a mão para a obra missionária, isso aqui não é barganha não. Não é barganha. Quem trabalha para a obra missionária, Deus, Ele abre as janelas dos céus para abençoar, para abençoar, para abençoar. O que foi que ela fez? O que foi que ela fez? Ela dividiu. A generosidade é o seguinte: não é porque você tem pouco que você não pode ser generoso. Não é porque você não tem nada, dizer não tenho nada, que você não possa ser generoso. Era característica do obreiro Gaio. Será que tem obreiro Gaio desta qualidade aqui? Para dar glória até é difícil. Eu vou repetir mais uma vez. Será que tem obreiro Gaio desta qualidade aqui? O que é que as irmãs acham? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Estão com medo de dizer. Vem cá. Olha só. Quando ela deu o bolo pequeno, que antes de acontecer o milagre, ela disse que ia fazer. E ela era fazendo. E o profeta ministrou uma bênção sobre ela. Não vai faltar farinha. Não vai faltar azeite nesta casa. Ela dizendo: você não vai morrer, porque você foi generosa para um profeta de Deus. Os irmãos talvez conheçam esse testemunho meu. Mas na Venezuela, a crise estava tão grande que nós não tínhamos açúcar. A gente pegava a rapadura, roía no liquidificador e ficava aí pouco a pouco, porque não tinha açúcar. Existia um irmão chamado Ezequiel Leão, que é evangelista nosso na igreja, lá na Venezuela, que ele vende pão. E para vender pão ele precisa de açúcar. E não tinha açúcar. Não tinha açúcar, irmão. Por incrível que pareça, você tinha o dinheiro, mas você não tinha açúcar. E eu todo mês fazia um bolozinho para fazer um bolo de aniversário para os aniversariantes do mês. E não tinha açúcar. E eu fui orar. E eu só disse essas frases: Senhor, me dá pelo menos 1 quilo de açúcar para eu fazer um bolinho para eu dar para os irmãos. Quando foi 9 horas da manhã, bateram na minha porta. Pastor! Pastor! Quando eu abri era Ezequiel. Isaías sabe que trabalhou depois com ele, que ele ainda até hoje vende pão, né? Cheguei lá e ele chegou e falou assim: pastor, aleluia, o senhor estava orando para 1 quilo de açúcar? Aí eu olhei para ele assim:
O senhor estava orando, pedindo 1 quilo de açúcar? Eu digo, estava porque eu queria fazer um belo. Ele pegou a mão e disse, está aqui, pastor, 1 quilo de açúcar. Quando eu olhei aquele quilo de açúcar, eu digo, não, Elion, não, Ezequiel, leve para você fazer o seu bolo. Ele fez, pastor, Deus mandou lhe dar esse quilo de açúcar. Eu disse, eu não vou pegar não. Eu disse, se o senhor não pegar, pastor, eu estou sendo desobediente e o senhor também. Aí eu fiz, está certo. Né? Ele virou as costas. Eu disse, vira as costas não, vem cá. Eu estendi as minhas mãos. E eu só fiz uma pequena frase. Eu disse, Deus, abençoa o teu filho. Ele foi generoso. Ele se sacrificou. Deus, multiplica, Jesus, o pãozinho dele. Faz um milagre no pão dele. Faz alguma coisa, Jesus. E ele orou e foi-se embora para casa. Quando foi 8, 7 horas, começa o culto. Ele chegou, cultuou. E faltando 10 minutinhos, a gente terminava um pouco mais cedo, 10. E ele fez, pastor, eu posso agradecer uma bênção? Eu disse, agradeça. Quando ele pegou o microfone, ele disse a seguinte coisa. Irmãos, uma irmã me ligou para mim, sabia da minha situação e mandou eu vir em casa para eu pegar 1 quilo de açúcar. Eu peguei o quilo de açúcar, fui tão feliz. O problema foi que eu passei na rua do pastor. Eu moro hoje na Maria Auxiliadora Residencial. Não passo lá não. Não passo lá não. Eu estou orando. Eu estou orando. Eu sei de uma coisa. E ele dizia assim, eu fui passar. Quando eu estou passando na rua do pastor, uma voz disse, volte e leve esse quilo de açúcar para o meu filho, que ele está pedindo 1 quilo de açúcar. E ele fez, mas Deus, eu preciso do meu pão. Volte e entregue a ele. E eu entreguei ao pastor e o pastor orou por mim. Quando eu cheguei em casa, a minha esposa estava mesmo assim. A irmã Beatriz é do manto. Pulando dentro de casa. Eu disse, mulher, o que está acontecendo, mulher? Ela fez, Leon, parou um carro aqui na frente de casa, Leon. E perguntou, é aqui a casa de Ezequiel, Leon? E eu disse, é. Ela disse, vem aqui, porque tem um saco de 50 quilos de açúcar para Ezequiel fazer o pão. Levanta a tua mão para adorar, levanta a tua mão para adorar. Quem é generoso, Deus abre os céus para abençoar. Agora vai para lá, pão duro. Quem é generoso, aleluia, Deus abre os céus para derramar bênçãos sobre a nossa vida. Vamos lá. Versículo 8. Outra característica que eu vejo em Ezequiel, em Gaio. Olha o que João vai falar dele no versículo de número 8. Glória a Deus. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Repita comigo, Gaio. Não está fraco, diga Gaio. Era um exemplo a ser seguido. Tem Gaio aqui nessa tarde. Vou terminar agora. Só que existia na igreja, aonde esse exemplo existia, um homem chamado Diótrefes. Pastor, quem era Diótrefes? Segundo aí, era o líder da igreja. Vamos lá, agora vamos lá. Era o líder da igreja. Era o dirigente da igreja. E eu começando a pesquisar, eu fiz uma pergunta aqui, eu disse, como é que um homem de tal natureza
poderia ascender sobre uma congregação cristã desta qualidade? Quem foi que consagrou ou indicou Diótrefes para lá? Qual foi os critérios que se usaram para este carnal, egoísta? Já já você vai saber quem era. Ditador está dentro da igreja. Este era o obreiro Diótrefes. Estava lá. Olha que o versículo 9 vai dizer: eu tenho escrito à igreja, eu tenho falado à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, ou ser o primeiro, querer ser o primeiro, induzindo os irmãos, olha aí, não nos recebe. Eu vou repetir, não nos recebe. Olha aí. Quer dizer, quem foi que colocou ele lá? Meu pastor, vê que coisa. Quem foi que colocou ele lá? O apóstolo João. Escute aí. Eu estou em Caruaru hoje. Reconhecimento, consagração. Eu chego o pastor com nomes ao pastor da igreja. Escute aí. Eu chego com nomes ao pastor da igreja. O pastor da igreja vai aceitar sim ou não? Por quê? Olha aqui o testemunho. Porque o pastor conhece a minha vida. O pastor conhece como eu sou criterioso. O pastor sabe como é que eu trato, como é que eu faço, como é que eu formo. Então o pastor vai assinar embaixo, porque confia na minha palavra. Mas ele nunca viu os obreiros que eu indiquei. Um exemplo. Mas ele confia na indicação que eu estou indicando. Então observe comigo. Diótrefes chegou a dirigir essa congregação por indicação de alguém. E o apóstolo João, aceita. Por isso é que os comentaristas começam a ensinar. Por quê? Porque como é que João, que tinha tanta intimidade com Deus, ia colocar um infeliz desse para dirigir uma igreja? Um Nabucodonosor desse para dirigir uma igreja? Um ditador para dirigir uma igreja? Que não recebia as cartas de Paulo e falava mal do apóstolo Paulo. Difamava o apóstolo Paulo. Difamaram o pastor, um exemplo. Difamava o apóstolo João, perdão. Difamava João. Porque João mesmo deixa claro, ele tem palavras maliciosas contra mim. Como é que um líder como João, a capacidade de João, ia colocar um obreiro para dirigir uma congregação nessas características? Vou ser bem rápido aqui. Olha o que era Diótrefes. Diga comigo. Orgulhoso. Vamos lá. Orgulhoso. Ambicioso. Malicioso. Não hospitaleiro. E rebelde à autoridade apostólica. Tu ia botar um caba desse para dirigir a igreja? Ia botar uma pessoa dessa para dirigir uma congregação? Olha aqui, olha as características desse homem, o caráter dele: ambicioso, orgulhoso, era malicioso, rebelde à autoridade apostólica, não recebeu a autoridade do apóstolo João, perdão. O apóstolo João manda a carta, ele não recebe. O apóstolo João vai dizer, os obreiros que vão pregar aí são homens de Deus, ele não recebe. Quem manda aqui sou eu faço como eu quero, do meu jeito, e não tem pastor Técio para mudar aqui o que eu faço. Ele não está vendo? Então aqui quem manda sou eu tiro, eu boto, eu faço de todo jeito. Às vezes o obreiro bota dirigente sem a diretora saber.
Aí depois o rolo chega da diretora, a diretora não botei ela lá. Sabe por quê? Porque ele faz do jeito dele. Ele quer fazer do jeito dele. Ele quer tomar atitude do jeito dele. Ele quer fazer como é. O pastor Técio faz lá. Aqui quem faz sou eu. Será que tem esse tipo de obreiro nos dias de hoje? É vocês que estão dizendo, viu? Era um obreiro mau. Olha só o que o versículo de número 10 ele fala. Por isso, vou terminar agora, meu pastor. Se eu for, trarei à memória as obras que ele faz. João estava dizendo, olha, eu vou para aí. Eu vou olhar a carinha dele. Eu vou olhar para ele. E eu vou falar para a congregação quem é ele. Está falando mal de mim, olha aí, ó. Ele proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isto, não recebe os irmãos e impede que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Ô dirigente abençoado. Irmãos, aqui o nosso pastor falou uma coisa interessante. Foi até o pastor Edilson. Ele falou a seguinte frase: existem obreiros ruins, que muitos líderes dizem assim, é bom que essa praga vá-se embora. Essa praga vá-se embora. Irmãos, eu quero lhe dizer uma coisa. Se um obreiro, para terminar e concluir aqui, se um obreiro da Assembleia de Deus Novas de Paz não segue as diretrizes do seu pastor, primeiro, nunca vai prosperar. E segundo, vai enfermar a congregação. A congregação vai ficar doente. A congregação vai morrer. Porque às vezes o obreiro, de falar a palavra, vai desabafar em cima de um púlpito, vai falar coisa com coisa, vai querer expulsar A, expulsar B. Eu sei que tem pessoas problemáticas, difíceis. A gente precisa ajudar. Agora eu digo uma coisa: se ele não quiser ajuda, atrás eu não vou. Porque se você abre o braço para ajudar e alguém te dá patada, te humilha, e aquilo outro, você está fazendo a sua parte diante de Deus. Senhor, ajuda ele, ajuda ela, ajuda ele na obra, ajuda ele, puxa daqui, abraça ele, leva no braço. E ele não quer nada com a vida, só vive malhando pau no ministério, falando que não é para ser assim, falando que é para ser daquele jeito. Você nunca vai prosperar. Olhe para o seu irmão e diga assim: aprenda a falar a língua do seu pastor. Nunca faça nada sem comunicar a ele. Eu vou dar um exemplo para concluir, meu pastor. Eu passei 6 anos na Venezuela. Mas eu nunca fiz nada na Venezuela. Aonde? Não estou ouvindo. Aonde? Não escutei. Tem certeza? Nunca fiz. Está ele aí de prova. Nunca fiz nada na Venezuela sem antes consultar o meu pastor. Tudo que nós fizemos, que aconteceu lá, eu sempre mandava e-mail para ele. E passava uns 3 semanas, mas ele respondia. Porque naquela época era difícil, né, pastor? Naquela época não tinha WhatsApp, não. Era por e-mail. Aí eu mandava para o pastor, umas 3 semanas, chegava mais respondia. E ele me orientava: Paulo, faça assim, faça assim, faça assim e faça assim. E a obra até hoje está assim, está assim, está assim e está assim. Que nessa tarde, eu e você sejamos um obreiro gaio que está segurando na mão do seu líder. E dizer assim: eu estou contigo, eu vou te ajudar, aleluia. A obra vai crescer, a obra vai prosperar. Vamos orar para que Deus possa levantar muitos gaios em nome de Jesus. A igreja diz amém.